Antigamente, lá no Antigo Testamento, nós podemos encontrar algumas cerimônias que eram realizadas pelo povo hebraico, como por exemplo a cerimônia do Yom Kippur, que é chamado de Dia de Expiação ou Dia do Perdão, e era realizado no Templo de Jerusalém. De acordo com essa tradição hebraica antiga, costumava-se utilizar 2 bodes, um que seria sacrificado e o outro bode, que era chamado de bode expiatório. O sacerdote punha as mãos sobre a cabeça do animal e confessava todos os pecados do povo de Israel. E esse bode, ele era levado para bem longe e deveria peregrinar pelo deserto com todos os pecados do povo. Então eles acreditavam que assim os pecados do povo eram liberados, quando transferiam todos os pecados para o bode, e o bode era levado para bem longe, lá para o meio do deserto. E essa tradição antiga, ela foi substituída por outros rituais atualmente, para que os nossos erros sejam perdoados. Então existem alguns rituais que são utilizados atualmente para que esses erros que nós cometemos sejam perdoados. Só tem um detalhe importante: esses rituais não resolvem os nossos sofrimentos emocionais. Por quê? Mas não se faz o ritual para colocar todos os pecados em algum determinado ritual para que eles desapareçam? Essa era a ideia, mas esses rituais não resolvem os nossos sofrimentos emocionais. E agora eu vou explicar por quê. Porque ou pelo nosso medo, ou pela nossa inconsciência, não lidamos com as nossas dificuldades, com os nossos desafios. E quando nós recebemos um desafio, recebemos uma dificuldade, uma adversidade, e não lidamos com ele, para onde ele vai? Todas as nossas experiências, elas são arquivadas no nosso inconsciente, que seria o porão do nosso sistema psíquico, onde nós guardamos todas as nossas experiências, as boas e as que nós achamos que não são boas. Então, quando nós temos dificuldades, desafios, adversidades, que são situações que nós achamos que não são boas e não lidamos com elas, nós armazenamos lá no porão do nosso sistema psíquico, que é chamado de inconsciente. Então fica tudo armazenado lá. E todos nós temos o ego, que é uma estrutura que foi dada a todos nós, para que junto com a nossa consciência possamos lidar com os nossos problemas. O problema não é o ego, o problema é ele não estar bem estruturado por nós. Porque quando nós achamos que a nossa identidade é somente o ego, aí nós vamos buscando por segurança, zona de conforto, e ele controla também as situações que chegam até nós. Então o ego, ele busca segurança, zona de conforto e controla todas as situações que chegam até nós. Então é o ego que controla se aquelas experiências vão ser lidadas por nós ou não. Quando o ego decide que aquela situação não vai ser lidada por nós, aquela experiência é armazenada no nosso inconsciente. Espero que eu tenha ficado claro nessa explicação.